Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora, eu quero falar sobre os números primos. Então, o ponto de vista que a gente quer dar para os números primos nesse curso de teoria analítica dos números é sobre a quantidade de primos entre o intervalo 2 a x. Então, basicamente, a gente está interessado na função π de x, que é a quantidade de primos menores ou iguais do que x, tais que p é primo. Então, lá por volta do final dos anos 700, 1700, 1790 e algo assim, Gauss e Legendre conjecturaram, independentemente um do outro, que a função π de x é assintoticamente igual a x log x, onde essa notação tio aqui significa, π de x tio x log x, significa que f de x tio g de x se limite de f de x sobre g de x igual a 1. Então, essa notação a gente diz que π de x é assintoticamente igual a x sobre log x. Então, essa era a conjectura de Gauss e Legendre. E essa conjectura se tornou um teorema por volta dos final dos anos 1800, 1890 e alguma coisa. Um teorema por Hadamard e de Lavallee-Poussin. Ambos provaram, independentemente um do outro, o famoso teorema do número primo. Certo? O teorema do número primo é exatamente dizer que a função π de x é assintoticamente igual a x sobre log x. E antes de provar o teorema do número primo, a gente teve as estimativas de Chebyshev, onde as estimativas de Chebyshev diz que a π de x, que é a quantidade de primos entre 1 e x, é da ordem de x sobre log x, onde esse símbolo aqui significa f de x é da ordem de g de x se existe uma constante c positiva, tal que a f de x, módulo da f de x está entre c vezes o módulo da g de x e 1 sobre c vezes o módulo da g de x, certo? Então, o teorema que eu quero trazer para vocês hoje é o teorema que dá as estimativas de Chebyshev com as constantes log 2 e log 4. Então, log 2 x log x é menor ou igual do que πx, quantidade de primos entre 1 e x, que é menor ou igual do que log 4, mais um erro da ordem de log x sobre log x, vezes x log x. E para provar esse teorema, a gente vai necessitar dois lemas. Um deles é que o produtório dos primos menores ou iguais do que n é menor ou igual do que 4 elevado a n. E o segundo lema é que o menor múltiplo comum entre 1, 2, 3, etc. e n, chamar ele de dn, esse menor múltiplo comum é maior ou igual que 2 elevado a n para n maior ou igual do que 7. Então, para a prova desses resultados, eu vou seguir a referência básica aqui, é o livro do Tenenbaum, Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory. Então, eu primeiro vou provar o teorema 2, usando o lema 1 e o lema 2. A prova do lema 1 e do lema 2 eu vou fazer em dois vídeos separados. Então, vamos para a prova do teorema 2. Então, vamos fazer primeiro essa desigualdade aqui. Então, seja T um parâmetro a ser escolhido depois. Então, pelo lema 1, o que diz o lema 1? O produtório dos primos menores ou iguais do que n é menor ou igual do que 4 elevado a n. Então, a gente tem que 4 elevado a n é maior ou igual que o produtório sobre os primos entre t e menor ou igual do que np entre t e n de p.
E nesse intervalo aqui, P é maior do que T. Então, esse produtório, ele é maior ou igual do que T elevado a πn menos πt. Certo? Então, se eu tiro o logaritmo dos dois lados dessa desigualdade, eu tenho aqui log t. Então, log t que multiplica π de n menos π de t é menor ou igual do que n log 4. Ou seja, π de n é menor ou igual do que n log 4 sobre log t mais πt. Só isolei o π de n na desigualdade acima. Mas π de t, a quantidade de primos entre 1 e t, isso não excede t. Então, isso é menor ou igual do que n log 4 sobre log t mais t. E agora a gente escolhe nosso valor de n, de t, quer dizer. Então, vamos escolher t como sendo n sobre log de n ao quadrado. Então, π de n vai ficar menor ou igual do que n log 4 sobre log de n menos 2 log do log de n mais n sobre log de n ao quadrado. E isso aqui eu posso escrever como sendo o primeiro termo, log 4, sobre 1 menos 2 log n sobre log n, que multiplica n log n, mais n sobre log de n ao quadrado. Certo? Agora nota o seguinte, ó. Quando x é pequeno, um sobre 1 menos x é aproximadamente igual a 1 mais x, certo? Porque aqui eu uso a aproximação por série de Taylor. Então, quando x é pequeno, 1 sobre 1 menos x é aproximadamente 1 mais x. Na verdade, eu posso dizer que 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais um erro da ordem de x, usando a aproximação por série de Taylor. Certo? Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui que eu vou circular em roxo, eu tô com 1 dividido por 1 menos 2 log n sobre log n. Log n sobre log n é um número pequeno, certo? Então, se eu chamar de x igual a 2 log n sobre log n, eu vou ter essa aproximação aqui. Então, o que eu vou ter?
eu vou ter que o primeiro termo aqui de cima, ó, esse termo aqui, log 4 sobre aquilo ali, vai ficar igual, então π de n vai ser menor ou igual a log 4, que multiplica 1 mais um erro da ordem de log de n sobre log n, que multiplica n sobre log n, mais n sobre log de n ao quadrado. E isso é igual, distribuindo esse log 4 aqui dentro agora, a log 4, mais um erro da ordem de log de n sobre log n, que multiplica n vezes log n. Então, isso a gente termina a desigualdade superior. Agora, vamos para a desigualdade inferior. Então, vamos começar com uma definição. O menor múltiplo comum entre A e B é igual ao módulo de A vezes B sobre o maior divisor comum entre A e B. Então, um exercício que é interessante fazer é o seguinte, ó. Se A é o produto sobre os primos de P alfa P e B é o produto sobre os primos de P a beta P, isso implica que o menor múltiplo comum entre A e B deixa eu fazer aqui embaixo. Menor múltiplo comum entre A e B é igual ao produto sobre os primos de P elevado ao maior dos expoentes entre alfa P e beta P. Em geral, se NJ é o produtório sobre os primos de P elevado a alfa PJ, então o menor múltiplo comum entre N1, N2, etc., NR, isso é igual ao produtório sobre os primos de P elevado ao maior dos expoentes, alfa P1, alfa PR. Então, olha só. Vamos provar o que dizia o lema 2. Se Dn é o menor múltiplo comum entre 1, 2 e n, etc., n, então Dn é maior ou igual do que 2 elevado a n para n maior ou igual do que 7. Então, olha só. Se P' é a maior potência de P que divide Dn, isso implica que existe um m menor ou igual do que n
tal que Pn é a maior potência que divide M. Certo? Por que isso? Porque olha só, se NJ é o produtório dos primos de P alfa PJ, então o menor múltiplo comum entre N1, N2, etc., NR, é P elevado ao máximo dos expoentes. Então, se Pn é a maior potência que divide D elevado a N, certo? Essa potência tem que estar presente em algum M menor ou igual do que N. E daí, Pn divide uma potência maior potência que divide M. E isso implica que Pn é menor ou igual do que N. Então, o meu menor múltiplo comum de N eu posso escrever como sendo o produtório sobre os primos menores ou iguais do que N, tais que Pn é a maior potência que divide D a N, de Pn. E isso é menor ou igual que o produtório sobre os primos menores ou iguais do que N, de N. Certo? Porque Pn é menor ou igual do que N. E isso aqui é exatamente igual a N elevado à quantidade de primos entre 1 e N. Então, 2 elevado a N, que era o nosso lema, é menor ou igual do que Dn, que é menor ou igual do que N vezes πn. Ou seja, tirando o logaritmo daqui dos dois lados, a gente tem que logaritmo de 2, N vezes log 2, é menor ou igual do que πn vezes log n. Ou seja, πn é maior ou igual do que log 2, que multiplica n sobre log n. E isso termina o vídeo.